Vamos lá, gente, boa noite. Isso é uma aula do MBA de Óleo e Gás, da Fundação Getúlio Vargas, a turma de gestão de Óleo e Gás da FGV. Eu sou Fernanda Delgado, coordenadora do curso, sejam todos muito bem-vindos. A ideia dessa aula foi promover uma discussão para os alunos de óleo e gás que tinham muita curiosidade em relação ao funcionamento do setor elétrico. E eu queria trazer um especialista do setor elétrico justamente para falar sobre o setor elétrico hoje. O Paulo Cunha é um especialista sênior, né, um consultor sênior da FGV Energia e trabalha já com a gente há muito tempo e é a melhor pessoa que a gente tem justamente para fazer essa conexão entre o que a gente está estudando hoje, que é o setor de óleo e gás. A gente está no meio do curso, né? Agora a gente já teve 7 matérias. O curso que a gente está tendo agora exatamente é a indústria de óleo e gás, com Marcelo Alfradique. E a ideia é que o quanto esse gás, né, que existe hoje, ou esse espectro de excesso de gás, eu vou pedir que vocês todos mantenham aqui um housekeeping rápido. Mantenham seus microfones no mudo. Eu já coloquei aqui para desativar o som, mas quem vai entrando, às vezes eu perco um pouco o controle. Então, vou pedir que vocês mantenham as suas câmeras desligadas, o seu telefone, o seu microfone no mudo. Isso é uma aula só, não é um webinar. Depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? Voltando. A turma de óleo e gás está no meio do curso e nós estamos estudando exatamente essa interface com o setor elétrico, né, com o setor de gás natural e o que tange aí o setor elétrico, esse excedente de gás que deve ter a partir da produção do pré-sal. Para nós, especialistas de óleo e gás, o setor elétrico sempre foi uma grande curiosidade, né, Paulo? Eu estava sempre perguntando para o Paulo como funciona isso, como funciona aquilo, não só de termos práticos, né, como essa energia chega no fio, como também em termos político-econômicos e em termos de como funciona um leilão. Por que um leilão de energia eólica e um leilão de energia solar é diferente de um leilão de energia a gás? Por que isso tudo é diferente e como isso tudo combina dentro de um mesmo sistema? Então, para nós, especialistas do setor petróleo, às vezes ficam algumas dúvidas e eu queria trazer isso para a minha turma e estendi o convite à turma de pesquisadores da UFRJ que trabalham comigo também, a Escola Superior de Guerra também. O Carlos Quintela, nosso diretor, também fez uma ampla divulgação. Abrimos para os nossos mantenedores também. Então, a ideia é que a gente faça, nesse contexto, né, de pressão de agentes econômicos para ampliar essa exploração de gás hoje, que a gente discuta como é essa interface entre o setor de gás natural, que é tão familiar nosso, e o setor elétrico, que é tão familiar do Paulo, né? E no final, a gente abre para perguntas que eu vou moderar aqui pelo chat. Novamente, mantenham seus microfones desligados e suas câmeras desligadas, por favor, para que a aula flua da melhor forma possível. Paulo, muito obrigada por ter aceito esse convite. Em nome da turma do MBA de Óleo e Gás, eu te agradeço muito essa atenção tão especial com a gente. Obrigada, por favor. Ok, obrigado, Fernanda, pelas palavras amáveis. Obrigado à Fundação Getúlio Vargas pela oportunidade. E obrigado a vocês por estarem aqui, nos dando a satisfação de conversar sobre esse tema que para a gente é muito caro, é muito raro. A gente tem conversado muito sobre energia elétrica e, das vezes que conversamos sobre energia elétrica, é muito comum conversarmos entre pessoas do setor da energia elétrica. Então, isso faz com que as conversas, de alguma maneira, tenham um formato muito parecido.
mas acabam se repetindo um pouco. E a ideia de poder falar de energia elétrica para as pessoas que não são exatamente do setor, eu acho que é muito enriquecedora para a gente que tem a possibilidade de perceber como é que os contextos, os conteúdos e as preocupações da indústria da energia elétrica estão chegando para as pessoas. E acredito também que isso possa ser conveniente para as pessoas, porque, quer queira, quer não queira, a eletricidade, desde o século XIX, já gerava bastante curiosidade, pelas suas próprias características, pelas suas próprias peculiaridades. Então, é comum que haja uma certa curiosidade no entorno da energia elétrica. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa muito boa com relação ao bate-papo de hoje. Então, Fernanda já tinha comentado com vocês, isso, na verdade, não é especificamente um webinar, com o formato que a gente está acostumado. Ou seja, tem alguns especialistas ou algumas pessoas conversando, trocando percepções a respeito de algum tema. Então, isso aqui tem mais uma semelhança com um bate-papo mesmo, uma palestra, do que com um webinar clássico. Então, a ideia é que eu vou fazer o uso de alguns slides, algumas ferramentas, tentando trazer para vocês uma percepção de o que é eletricidade, o que é energia elétrica e, mais detalhadamente, como é que essa indústria foi construída e como é que essa indústria se posiciona, como é que ela funciona hoje. E, obviamente, que o alvo principal disso é como é que essa indústria da energia se conecta, se relaciona com as demais indústrias. A gente sabe que a energia não se restringe à energia elétrica, é somente uma parcela, e a indústria da energia elétrica se relaciona com todos nós enquanto consumidores, todos nós somos usuários, e cada vez mais intensivos usuários de energia elétrica, mas também nos relacionamos com as demais indústrias energéticas que são correlatas a nós e que temos relações muito estreitas com relação a isso. Então, dito isso, essas palavras iniciais, eu pediria licença a vocês para poder apresentar aqui alguns slides que eu acho que poderão ajudar a nossa conversa. Eu vou aqui compartilhar a tela e eu vou até pedir para a Fernanda depois confirmar se o compartilhamento está chegando de forma adequada. Vai, solta, amplia isso. Foi bem, foi bem. E aí, foi bem? Foi bem, Então, foi bem. a ideia, o convite que Fernanda nos fez e que a gente acabou conversando um pouco, é conversar um pouquinho sobre os princípios dos sistemas elétricos. Obviamente que para poder falar sobre os princípios dos sistemas elétricos, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da eletricidade. E a partir daí ver como que os sistemas elétricos se organizaram para poder aproveitar economicamente dessa característica. Então, vou passar aqui. Bom, tem um pequeno delay aqui. Inicialmente falar sobre eletricidade. Então, se a gente, por exemplo, for retornar para o que a gente ouviu falar de eletricidade, quando a gente estava na escola, na verdade, isso voltando aqui para o nosso tempo de primeiro grau, onde a gente ouvia falar de eletricidade, e a primeira coisa que aparecia para a gente é que, voltando para aquelas ideias muito preliminares, os objetos, a substância é composta por moléculas, as moléculas são compostas por átomos, e os átomos são compostos de uma maneira assim, muito simplória de prótons e elétrons. Essa o conceito que a gente entra em contato, basicamente, quando está no primeiro grau. E uma coisa interessante disso é que fica claro para a gente que, de uma maneira geral, nos átomos, a quantidade de prótons, que são cargas positivas, são equivalentes à quantidade de elétrons, que são cargas negativas. Então, de uma maneira geral, as substâncias, os elementos são neutros. Tem sua carga positiva equivalente à sua carga negativa. Isso em condição normal, em condição mais frequente. Mas também, desde lá, já conversávamos e percebíamos que, em determinadas circunstâncias, as substâncias, alguns corpos, têm um desequilíbrio na quantidade de prótons e elétrons. Então, se você tem alguma substância, algum corpo com uma quantidade maior de prótons do que de elétrons naquele instante, ele tira uma carga positiva. De modo equivalente, se ele tem um corpo com uma carga com mais elétrons do que prótons naquele momento, ele tem uma carga negativa.
E isso permitia que, se a gente conectasse esses dois corpos por um condutor qualquer, haveria a passagem de elétrons de um corpo para outro. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou aqui tirar o compartilhamento e voltar ao compartilhamento, porque eu estou percebendo que, diferente do teste, obviamente sempre acontece isso, o ritmo de passagem dos slides não está tão rápido quanto estava no teste. Então, eu vou pedir licença, eu vou suspender o compartilhamento, vou retornar e vou verificar se melhora. É sempre assim, né? É sempre assim. Agora parece que ele tomou um pouco mais de ânimo e está permitindo que se desloquem de forma mais adequada. Então, voltando para onde nós estávamos, o que era óbvio para a gente é que sempre que a gente interligava um corpo com uma carga positiva ou com uma carga negativa, havia o aparecimento de uma corrente. Isso era observado desde os primórdios da história, isso era conhecido de muito tempo. E desde então, se começava a conhecer quais eram os efeitos dessa passagem de corrente entre os dois corpos com cargas diferentes, eventualmente ligados por um condutor. Então, um dos efeitos decorrente disso era a produção de calor. Havia outro efeito que já tinha sido também percebido, que era a produção de luminosidade. E um terceiro efeito, que um pouco mais curiosamente foi observado, era que aparecia um campo magnético toda vez que passava a corrente entre a ligação entre dois corpos com cargas diferentes. Então, é uma coisa curiosa que abriu e suscitou a curiosidade de uma série de estudiosos no século XIX. Eles começaram a estudar essa questão, esse fenômeno do aparecimento magnético, o aparecimento de um campo magnético, sempre que havia a passagem de uma corrente elétrica. E dessa observação surgiu uma indagação. Se a passagem de uma corrente elétrica no condutor provoca o aparecimento de um campo magnético, será que a exposição de um condutor a um campo magnético pode induzir o aparecimento de uma corrente elétrica? Então, essa pergunta inquietou alguns pesquisadores no século XIX, alguns ficaram célebres por isso, e um pouco dessa história eu vou contar para vocês aqui, e ela vai nos servir para sustentar o desenvolvimento da indústria da energia elétrica. Então, para contar essa história de uma forma mais simples, eu vou passar aqui um pequeno filmezinho, um videozinho muito curto, que conta de uma forma lúdica essa história. Então, vocês observem que esse vídeo é um vídeo que não é rigoroso, não tem rigor científico, é basicamente uma alegoria. Ele, inclusive, tem algumas atecnias, as coisas não são tecnicamente do jeito que ele apresenta, mas o objetivo dele não é ser técnico, é simplesmente dar uma ideia do que é o fenômeno de produção de energia a partir da exposição de corpos a campos magnéticos. Então, eu vou passar esse filmezinho. Eu acho que vai ser interessante. Eu, mais uma vez, vou perguntar para a Fernanda... Do mesmo lado. Se está chegando aí. Tá indo, vai. Tá indo muito bem. Está indo bem? Tá, então, eu vou voltar para o início, vou passar aqui, esperar que tanto o vídeo quanto o áudio cheguem bem para vocês. Viagem na eletricidade. A alternada.
No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não. É o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim sem parar não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente a lâmpada piscava, o ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta, 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois. Ok, esse filmezinho é muito singelo, mas se a gente fosse pensar, e como é que a eletricidade foi, de alguma maneira, domesticada
qualificada, como é que ela foi colocada à disposição da criação de utilidades, nosso bate-papo iria acabar aqui. Eu acho que ele foi didático o suficiente para demonstrar como é que a manipulação adequada de campos magnéticos nos permite trazer a eletricidade desse jeito. Mas, mais do que construir esse conceito e construir os equipamentos rudimentares, aquelas descobertas que aconteceram na segunda metade do século XIX e que acabaram se convertendo em indústria no finalzinho do século XIX, construíram uma indústria que nos trouxe até aqui. Então, a gente vai começar um pouquinho a discutir aqui quais são as características da indústria da energia elétrica. E, para isso, vou pedir licença aos senhores e vou retornar para os slides que tinha utilizado. Chegou aí, Fernando, eu lhe pergunto? Manda, ainda não. Não? Então, eu vou voltar a compartilhar aqui. Solta aí. Espero que dessa vez eles voltem e voltem com um pouco menos de preguiça do que estavam no início. É o fim do dia, Paulo, é por isso. É verdade, é verdade. Foi. Então, aí tem esse filmezinho que, de qualquer sorte, essa matéria vai ficar disponível. Vou mandar para vocês o link. Se alguém tiver interesse de assistir isso, pode ver com muita facilidade, está disponível no YouTube. Então, falar agora da indústria da energia elétrica, a indústria que foi construída a partir desses primeiros experimentos no final do século XIX. Opa, ela voltou a ficar... Ok. Agora ela acordou. Acho que estava assistindo um filme ainda, pensando que ia poder ter o segundo capítulo, mas viu que não. Então, a indústria da energia elétrica foi construída com base naqueles princípios que a gente, de uma forma assim, muito lúdica, viu no filme passado, e ela é uma indústria que tem algumas características. Bom, primeiro que a indústria de rede. Obviamente que a indústria da energia elétrica não é a única indústria de rede. Nós temos a indústria do gás, a indústria da telefonia, uma série de indústrias que precisam de rede de distribuição para ligar seus pontos de produção aos seus pontos de consumo. Então, a indústria da energia elétrica, classicamente, foi distinta, foi, na verdade, segmentada em seus vários trechos. Nós temos aqui o trecho da geração, que é a produção de energia que, com base no que a gente viu, é feita por geradores e, normalmente, de grandes escalas e colocada em áreas centralizadas e, eventualmente, longínquas do centro de consumo. Paulo, Linha de transmissão. Não está projetando, não. Não? Não. Opa. Está projetando só aí em Salvador. De novo, vou voltar aqui para... Agora foi, meu amigo. Chegou? Então, Chegou. vou ver agora se ele consegue uma bomba. E aí? Agora foi. Agora foi? Bom, então, enquanto eu estava falando e vocês não viam, na verdade, eu estava aqui falando de uma figura vazia, eu me referia a esse desenho esquemático que mostra os segmentos com os quais, teoricamente, se divide a indústria da energia. A geração, que é a produção de energia, a produção da energia, o produto da energia propriamente dito. A transmissão, que é o deslocamento, o transporte dessa energia do centro de produção até o centro de consumo, que normalmente são longínquos. E a distribuição, que é o fato de receber esses grandes blocos de energia produzidos e fazer a repartição até os usuários finais. Essa é a forma hipotética, na verdade, teórica de você segregar
a indústria da energia pelas suas funções. Observem bem que, apesar de que haja essa segmentação é clássica, desde que a indústria foi iniciada, há 120, mais de 130 anos atrás, ela tem essa separação, mas a indústria da energia elétrica é uma indústria que tem como característica o fato de que ela é toda interligada, fisicamente interligada. Então, a lâmpada que está colocada na casa de cada um de nós está fisicamente ligada até a geração que está espalhada em todo o sistema que tem conexão até ele. Então, uma das características do sistema da indústria da energia é que, apesar de funcionalmente ela ser segmentável, ela fisicamente é completamente conectada. E isso tem uma importância fundamental quando você pensa no funcionamento sistêmico da indústria da energia elétrica, por isso que a gente chama de sistema elétrico esse tipo de arranjo, e como é que o equilíbrio entre oferta e demanda acaba se realizando basicamente no tempo real. Então, continuando com essa animação, juntamente à indústria da energia elétrica, você tem mais os segmentos. Você tem, na verdade, os consumidores, que são os usuários finais, e você tem a comercialização de energia, que é quem faz com que todo esse sistema faça e tenha sentido. Então, a indústria da energia nasceu no final do século XIX. Basicamente, Thomas Edison começou a indústria, começou a fazer a utilização prática disso aí, fazendo o atendimento de Nova York. Ele conseguiu atender a iluminação de uma pequena rua em Nova York com um atendimento emergencial. Então, voltando para o que nós tínhamos, a segmentação da indústria desse jeito. Então, cada segmento desse tem uma função específica. Enquanto que a geração produz energia, propriamente dito, o produto, para uso final, a transmissão e distribuição garantem para ele acesso, ou seja, faz com que a energia produzida seja disponibilizada para o usuário final. Então, existem alguns atributos que são esperados de cada um desses segmentos. Enquanto que da geração se espera que ela disponibilize, então disponibilidade e capacidade de expansão é o que se espera da geração, que é atender a carga atual e atender a carga futura. Da transmissão e da distribuição se espera confiabilidade e capacidade de acesso, ou seja, garantir que o consumidor hoje consiga de fato acessar a energia que está disponibilizada para ele e o novo consumidor consiga acessar as novas redes. Nessa segmentação aparece um elemento muito importante, que é a comercialização. E esse elemento só veio a ser explicitado na indústria da energia mais recentemente. Você vê que, classicamente, a gente olhava a indústria da energia, falava de geração, transmissão e distribuição. E aí se pergunta, não tinha comercialização? E obviamente que tinha. Toda indústria tem comercialização. O que ocorria é que a comercialização era uma função que estava disseminada, ela estava diluída em todos os demais segmentos. Havia uma comercialização na geração, havia uma comercialização na transmissão e na distribuição. O que mais recente se fez foi desentranhar a comercialização dessas funções e formatá-la como uma unidade autônoma. Eu estou apanhando aqui desses slides de forma que não estava quando fiz o teste. Mas, mais uma vez, eu vou retornar aqui e vou fazer o seguinte. Tá indo, Paulo. Está indo? Tá indo. Agora voltou você. Agora tá indo.
Não está não, Fernanda. Eu vou mudar a estratégia. Porque, bem, bom, primeiramente, vou pedir desculpa a vocês aí, vou mudar a estratégia, porque, diferentemente do que aconteceu no teste, os slides não estão avançando rapidamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui colocar nesse modo. A gente vai perder alguma coisa aqui do que poderia ser, mas acredito que a visualização da parte bruta do slide, sem as animações correspondentes, possam permitir que a gente converse um pouquinho. Ok? Vocês conseguem ver aí? Fernanda? Conseguimos. Sim, Ok. sim. Então, peço desculpa mais uma vez por ter perdido tanto tempo no slide introdutório, que não tinha tanta importância assim, mas a ideia é o seguinte, você consegue montar, apesar da indústria ser única e ser fisicamente conectada, desde a geração até o consumo, alguns dos segmentos são agrupados. Então, você pode dizer que os segmentos de transmissão e distribuição, que são típicos segmentos de transporte, acabam se conformando com um monopólio natural. E isso é mais ou menos intuitivo, vocês que trabalham na indústria de redes, como a indústria do gás, sabem do que se trata disso, como é que o transporte é um monopólio natural. E somente lembrando, o monopólio natural é uma organização de uma atividade econômica onde, por conta das suas características, não tem muito sentido você implementar nenhuma tentativa de competição. Ou seja, não faz sentido econômico você colocar, dado que você quer transmitir energia, você tentar construir 2 ou 3 linhas de transmissão separadas diferentes para transmitir energia, que por conta dos ganhos de escala, das características de escala dessa indústria, faz muito mais sentido você ter somente uma linha de transmissão e garantir que os preços relativos ao serviço prestado por essa linha sejam controlados, do que você tentar construir 2, 3 linhas de transmissão para que venham a competir entre si. Então, essas características de monopólio natural, ela está muito presente em alguns segmentos da indústria da energia. O segmento da transmissão e o da distribuição, nitidamente. Enquanto que os segmentos da geração e da comercialização, não. São segmentos perfeitamente tratados no mercado competitivo. Isso fez com que se percebesse que essa indústria da energia, que num primeiro instante era tido ela como um todo como monopólio natural, você vê que até que o final do século passado, até o final dos anos 90, até o final dos anos 80, você praticamente não tinha competição na indústria da energia. Você tinha distribuidores monopolistas, transmissores monopolistas, geradores também, e nós temos serviços totalmente regulados. A partir do momento em que se percebeu que a indústria poderia ser segmentada em uma parcela dela ser competitiva e uma parcela no monopólio natural, a conclusão óbvia foi que o que era monopólio natural deveria continuar sendo tratado como monopólio natural, inclusive a regulação associada a ela, a regulação de monopólios, com tarifas reguladas, com custo de serviço, com controle centralizado, e o mercado competitivo passou a ser contratado e passou a ser regulado com as regras de mercado competitivo. E aí a gente começa a pensar o seguinte, o que é que fez a gente, numa indústria que é única, perceber que havia uma parcela que podia ser competitiva e uma parcela que podia ser, que necessariamente deveria ser tratada como monopólio natural. E a gente viu que, na verdade, foram abstrações que permitiram que a gente tratasse assim. Se a gente pensar bem num sistema qualquer, um sistema hipotético que a gente está colocando aqui, você tem as linhas, a infraestrutura física de linhas e redes, e você tem a geração, que são os pontos de produção e os pontos de carga. Obviamente que a essa estrutura física são conectados todos os pontos de carga e todos os pontos de geração. Então, as bases conceituais que permitiram que a gente distinguisse esses dois elementos, na verdade, foi o seguinte, foi separar o que é energia propriamente dita, que é o produto que é produzido no gerador e consumido numa unidade consumidora, do serviço de transporte, que é o que faz com que as linhas de transmissão e distribuição levem essa energia do gerador até a carga final. Então, para que isso fosse possível, dado que a gente estava até acostumado, cada um de nós estava acostumado a pagar uma conta de energia em casa, e na conta de energia que a gente pagava, e ainda hoje paga, você paga uma conta única
E nessa conta única você tem tanto a energia propriamente dita, quanto o serviço de levar energia até cada um de nós. Mas, na verdade, essa é uma associação que não é necessária. Você pode ter perfeitamente, já que você tem serviços distintos, você pode ter contratos distintos. Então, se você pode ter contratos distintos, você pode contratar o serviço de transporte e você pode contratar o serviço de compra e venda de energia. Então, essa abstração conceitual fez com que a energia, que é uma coisa única, né, alguma coisa que é produzida numa usina, transportada e consumida numa unidade consumidora, nas nossas lâmpadas, nossos motores e seja lá o quê, ela possa ser tratada contratualmente de forma separada. Então, essa abstração permitiu que a gente separasse a indústria em uma parcela competitiva e uma parcela regida por monopólio natural. Então, as características desses segmentos, se vocês se lembram bem, a gente tinha comentado que a transmissão e a distribuição são serviços públicos, porque são tratados e são, economicamente, são segmentos de monopólio natural. Elas têm algumas características. As tarifas de transmissão e distribuição são reguladas, ou seja, os preços que cada usuário paga para ter o serviço de transmissão e o preço que os usuários pagam para ter o serviço de distribuição são regulados. Dado que é monopólio, se é monopólio, é exercido por um único fornecedor e é necessário que você tenha um controle para que esse fornecedor não abuse do seu poder econômico e defina tanto a qualidade quanto o preço do que ele vai fornecer. Então, uma das características fundamentais da regulação da transmissão e distribuição é o fato de ele ter preços e condições de fornecimento regulados. Outra característica é que, se aquele serviço é regulado, pagam por esse serviço todos os acessantes. Toda a carga que se utiliza da transmissão ou da distribuição paga pelo fato de estar puxando energia da rede. E toda a geração que se utiliza da transmissão e da distribuição porque está produzindo energia a ser consumida, paga também por esse serviço. E o que a geração e a carga vão pagar vão ser basicamente proporcionais ao ponto em que se conectam e à capacidade que estão se utilizando da rede. Quanto a energia está sendo injetada, se for um gerador, ou quanto a energia está sendo demandada, se for uma carga. Então, essas são as características fundamentais do segmento de serviço público na indústria da energia. O outro segmento é o segmento do mercado competitivo. A gente percebeu que, diferentemente de transmissão e da distribuição, que necessariamente tinham que ser regulados, porque eram prestados por fornecedores exclusivos, por conta da característica que estou até me repetindo de monopólio natural, a geração e a comercialização não. Você pode ter vários geradores com várias fontes diferentes, com várias tecnologias, com várias estruturas de custo, várias estratégias comerciais, e de tal sorte que eles podem competir entre si. Então, tanto a geração quanto a comercialização são regulados hoje no mercado como sendo produtos, como são regulados quaisquer produtos em mercados competitivos. Então, naquela abstração que teve que ser feito, que se viu que a energia é um produto, obviamente, e os preços são pactuados. A gente vai observar que os preços são pactuados ou de forma bilateral, ou seja, o vendedor acerta com o comprador qual é o preço que esse produto vai ter, isso acontece muito no mercado livre de energia, ou são pactuados via algum mecanismo de leilão. Parte dos preços são pactuados porque alguns compradores, a gente vai ver que as distribuidoras de energia são compradoras de energia e elas não compram isso numa forma pactuada diretamente, ela compra através de leilões. Mas leilões são forma de você pactuar essa compra. E aí, voltando um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais, aí já vou começar a falar a respeito das características da indústria de energia no mercado brasileiro. Então, desde lá, daquele primeiro slide que a gente acabou investindo um pouco mais de tempo do que imaginava, a gente percebeu que os agentes dessa indústria são os geradores, os transmissores, os distribuidores, os consumidores e os comercializadores. Esses são os agentes que operam o mercado de energia. E esses agentes podem operar, aqui no caso brasileiro, em dois ambientes diferentes. Um ambiente de comercialização regulado e um ambiente de comercialização livre. A grande diferença entre esses dois ambientes de comercialização é a figura desse ente aqui, a distribuidora. No ambiente de comercialização regulada, a distribuidora serve de intermediário para a venda e a compra e venda de energia entre os geradores e os consumidores.
No ambiente de comercialização livre, a comercialização é feita livremente entre geradores, comercializadores e consumidores. Observem que aqui é um detalhe interessante, a distribuidora é um ente que presta dois serviços. Ele presta um serviço de distribuição propriamente dita, aquele monopólio natural de distribuição que a gente comentava, e também ele atua no segmento do produto, da compra e venda de energia. Então, o serviço fundamental da distribuidora é um serviço de transporte. Ele tem suas redes de distribuição e, através de suas redes de distribuição, ele faz chegar a cada uma das unidades consumidoras a energia. Mas, além de prestar o serviço de distribuição propriamente dita, que é o serviço clássico dele, ele faz também o serviço da compra e venda de energia. Ele compra a energia dos geradores e repassa essa energia aos consumidores. Então, no mercado brasileiro, inclusive, esse repasse da energia que o distribuidor faz entre o gerador e o consumidor, que a gente chama de consumidor cativo, é um repasse de energia que é feito sem margem. Então, o papel do distribuidor, nesse momento, ele não tem uma atividade econômica de comprar e vender energia. Apesar de ter contratos de compra e ter contratos de venda, ele simplesmente repassa a energia que ele compra dos geradores aos seus consumidores. O business da distribuidora, propriamente dito, é um business de distribuir energia, prestar o serviço de rede, fazer com que suas redes sejam capazes de distribuir energia propriamente dita. E aí, quando falamos do processo de comercialização de energia, aparece a figura dos leilões de energia, e que é a forma pela qual as distribuidoras adquirem energia para atender seus consumidores e que é um elemento fundamental para garantir que o crescimento, a expansão da carga no país seja acompanhado por uma expansão tempestiva e adequada da oferta de energia. Então, os leilões de energia são a forma pela qual você garante que novos empreendimentos sejam contratados a tempo para que você consiga atender a sua demanda. Então, continuando aqui, isso aqui nós tínhamos uma sequência de passos, mas eu vou aqui aproveitar o slide bruto, como está aqui, e falar de algumas características com relação a esse leilão. Eu comecei a falar sobre os leilões como sendo um elemento que permite que que o mercado como um todo consiga contratar e construir novas plantas para poder atender o crescimento da carga. E isso é característica de países como o nosso, em que nós temos uma expansão do consumo que é compatível com a expansão do crescimento vegetativo da economia, do crescimento da quantidade de habitantes no país. Então, gradualmente, nós temos necessidades crescentes de fornecimento de energia. Para que essas necessidades sejam atendidas, é necessário que você vá construindo novos empreendimentos capazes de, em funcionando, fornecer a energia necessária. E uma coisa que se percebeu muito claramente é que essa expansão ela precisa ser, primeiro, planejada e depois já tem que ser tempestiva. Porque entre a decisão de você edificar, você construir uma planta para poder produzir energia, e essa planta, de fato, está apta a fazer esse trabalho, exige um tempo, e é um tempo relativamente longo de construção propriamente dita, de licenciamento ambiental e construção para que essas plantas fiquem disponíveis, fiquem operacionais. Essa é uma das características. A outra característica, e isso é uma característica do mundo todo, aqui no Brasil muito fortemente, é o fato de que você tem várias alternativas para que você escolha qual é a fonte de energia que vai ser aquela utilizada para poder fazer o atendimento da carga. Então, as fontes competem entre si. Se você se lembra daquele filminho, ele estava falando que qualquer forma de movimento ou até outras fontes podem ser utilizadas para converter energia elétrica, qualquer condição primária de energia em energia elétrica. Então, nós temos as fontes hidráulicas, nós temos as fontes térmicas, mais recentemente a fonte eólica e mais recente ainda a fonte solar. E todas essas fontes são potenciais candidatas a expandirem, conseguirem contratos para construírem seus empreendimentos e, a partir daí,
passarem a fornecer energia. Então, existe um papel muito grande do planejador em definir como é que eu devo fazer a composição dessas fontes para que eu tenha um atendimento ótimo no meu mercado. É importante saber que cada uma dessas fontes tem um conjunto de atributos que são diferentes entre si. Algumas são têm custos variáveis menores, outras têm mais disponibilidade, outras têm uma capacidade de armazenamento maior. Então, cada uma dessas fontes tem atributos. Isso faz com que escolher as fontes que sejam capazes de atender ao mercado é uma das características que o planejamento faz. E uma das dificuldades que o planejamento faz para converter essa visão de como utilizar essas fontes para que você, de fato, consiga essa matriz ótima é o fato de que a forma pela qual a gente agrega energia nova no mercado é uma forma competitiva. São leilões de energia. Então, se são leilões, você pode planejar o leilão, você pode organizar leilões para que você contrate algumas fontes, mas você só pode prever essa sua contratação. O resultado, de fato, que você vai conseguir como produto do leilão é o resultado do leilão. Então, existe uma indução entre como eu quero organizar minhas fontes e o que, de fato, eu consigo como sendo o resultado dos leilões. Então, para sustentar esses leilões, o grande comprador que permite que os contratos que são decorrentes desse leilão sejam utilizados são as distribuidoras. Então, as distribuidoras fazem as suas previsões de mercado no longo prazo, e a gente vai aqui no próximo slide saber de por que eu preciso fazer o planejamento no longo prazo, porque eu preciso, como é que eu faço isso no longo prazo para poder eu conseguir superar os gaps de prazo que são necessários para poder construir os empreendimentos. A partir da declaração das distribuidoras, o planejador consegue descobrir qual é a demanda necessária, ele oferece essa demanda no projeto, o projeto tem lá os inscritos, que são os empreendedores que pretendem fazer com que seus projetos participem, eles vão competir, uma vez habilitados, eles vão competir no leilão eletrônico que é produzido pela CCE, e aí, uma vez concluído esse leilão, você define e adjudica aos vencedores, você atribui aos vencedores os contratos de venda de energia. Então, a gente vai falar aqui a respeito da característica dos contratos. Alguns contratos são feitos por quantidade, outros são por disponibilidade, são dados que talvez não seja o caso da gente falar nesse momento. Mas uma coisa que é importante é a questão da declaração da necessidade e como é que eu faço isso a partir do tempo. Então, existem hoje alguns tipos de leilões de energia que são utilizados. Nós temos leilões de energia nova, que são os leilões desse que eu tinha comentado, são leilões cujo objetivo é permitir que novos empreendimentos sejam construídos e, com isso, eu consiga atender ao crescimento da carga. Tem leilões de energia existente que tem como objetivo realocar os contratos entre os empreendimentos que já existem e tem seus contratos que vão vencendo ao longo do tempo. Então, esses contratos são realocados entre os compradores e não existem obras associadas à energia existente, obviamente, porque a energia existente se refere ao empreendimento que já está operacional. Agora, entre os empreendimentos de energia nova, existem alguns leilões que são tratados de forma especial, de forma diferenciada, que são os leilões de fonte alternativa. Isso aqui tem muito a ver com política energética. Então, nós que enfrentamos e estamos convivendo com o aparecimento e com a consolidação de algumas fontes que no passado não eram presentes, como, por exemplo, a fonte eólica e a fonte solar, eles foram desenvolvidos deliberadamente através de políticas de desenvolvimento, políticas de fomento, e alguns leilões foram feitos especificamente com o objetivo de estimular essas fontes. Então, alguns leilões, apesar de haver competição entre todas as fontes, alguns leilões foram feitos especificamente voltados para a contratação de fontes alternativas, basicamente, e principalmente essas duas que eu tinha comentado, além das pequenas centrais hidrelétricas. Do mesmo jeito que alguns leilões especiais foram feitos para as fontes alternativas, alguns também foram feitos para grandes projetos que tinham natureza relevante, são projetos estruturantes. Esses são leilões que vocês conhecem, esses empreendimentos são frequentadores assíduos da imprensa, que são empreendimentos de grande porte.
dos quais você deve se lembrar, por exemplo, de Belo Monte, de Geral, de uma série de empreendimentos de atendimento de energia que são muito relevantes e que são os projetos estruturantes. Mas um outro leilão também que é utilizado é o leilão de energia de reserva. Esse tem pouco a ver com o atendimento da carga, tem pouco a ver com a declaração das distribuidoras, tem mais a ver com a percepção do operador, do planejador, com relação à garantia do sistema, o quanto que o sistema tem de garantia e se houver uma discrepância muito grande. E quando houve uma discrepância muito grande entre a garantia que o sistema tinha e a garantia que o planejador e o operador acreditavam que o sistema deveria ter, ele lançou mão de um leilão de reserva que contratava energia com a função específica de repor essa garantia, que apesar de ter contratos correspondentes à energia que se pensava que estava disponível, essa energia de fato não estava tão disponível assim. Então, um tipo de leilão que foi utilizado para resolver problemas pontuais de descompasso contratual. Pode ser até que a gente venha a ter no futuro, mas é possível que os leilões de reserva não venham a ser tão utilizados assim. Agora, essa figurinha que eu botei aqui em cima, com os códigos, ele tem muito a ver com um jargão que a gente está acostumado a ouvir. Quem olha para a imprensa, que acompanha a questão de leilão na imprensa, se ouve muito falar, porque leilão a -3, o leilão a -4, o leilão a -5. Então, essa figurinha tenta explicar aqui, pelo menos contar um pouquinho essa história de por que esses leilões são denominados assim. E tem muito a ver com aquela questão da antecedência. Então, a ideia básica é o seguinte, a cada ano, eu tenho um ano-alvo e penso a cada ano como é que eu devo acreditar, como é que vai estar meu mercado naquele ano-alvo. Então, por exemplo, se eu estou aqui no ano A-5, eu estou no ano de 2020. O ano de 2020 é o A-5 do ano 2025. Então, quando eu digo assim que vou fazer um leilão A-5 em outubro de 2020, significa o seguinte, eu estou fazendo hoje, eu estou planejando hoje, em maio de 2005, um leilão que vai ser em outubro de 2005 e 2020, desculpe, e que a energia que vai ser associada a esse empreendimento deverá estar disponível em 2025. Do mesmo jeito que, por exemplo, se eu estou aqui no ano de 2020, obviamente, o meu leilão a -3 é o leilão de 2023. Se eu fizesse hoje um leilão para atendimento a 2023, eu chamaria esse leilão de A-3. Esses delays entre o tempo em que você faz o leilão e quando que você espera que a energia seja disponível é balizado pelo tempo previsto de construção para o empreendimento. Então, se eu estou aqui nesse ano e sei que eu tenho uma demanda para 2025, nesse ano aqui, eu vou estar leiloando a contratação de empreendimentos que, em média, se espera que demorem 5 anos para serem executados. Então, hoje eu estou contratando aqui empreendimentos com essa característica. Obviamente que se eu estou aqui no ano que vou fazer um leilão de A-3, significa que eu vou contratar, nesse momento, leilões de empreendimentos cujo prazo de construção, estimado por mim, seja de 3 anos. Então, essa é a explicação de por que na gíria, no jargão, se chama de A-3, A-4, A-5, a esses leilões de expansão da oferta. Essa figurinha aqui também tinha uma animação, que a gente vai ter que superar aqui apresentando, mostra um pouquinho de como é que se forma a percepção, a quantificação da demanda futura. Explicando aqui esse gráfico, é o seguinte, aqui eu estou com 2 distribuidoras diferentes. Nessas barrinhas, essa linha azul aqui, que eu tenho para a distribuidora A e para a distribuidora B, tem a projeção de crescimento da carga. Então, eu estou aqui no ano 0, digamos que eu estou aqui no ano de 2020, e no ano de 2020 eu tenho essa carga, representada por esse ponto dessa reta, dessa curva azul, e estou acreditando que o crescimento da minha carga vai ser isso aqui. Por que eu tenho essa crença? Porque eu estudei minha carga, eu projetei o crescimento da economia, eu projetei o crescimento da população, eu fiz uma série de inferências macroeconômicas e a minha crença hoje é que o crescimento da minha carga acompanhe esse comportamento. Uma outra distribuidora fez o mesmo estudo. Ela tem aqui a carga que ela tem hoje e, com base nos mesmos estudos, levando em consideração a região que ela tem, a crença dela é que a carga, ao longo dos anos, vai crescer dessa forma.
Essa é a informação importantíssima. Qual é a projeção de crescimento de carga que cada uma das distribuidoras tem? O outro dado importante é qual o estoque de contratos que ela tem. Então, essa distribuidora aqui tinha um estoque de contratos no ano zero, que está atendendo a sua carga. Ela tem contratos novos, ou seja, de empreendimentos que vão crescer, vão entrar em operação no outro ano. Então, esses empreendimentos vão crescer a sua capacidade de atendimento, mas ela não tem nenhum contrato novo. Então, significa que, a partir daqui, se ela não fizer nenhuma compra nova, ela, a partir de determinado momento, não será mais capaz de atender a sua carga, porque o estoque de contratos que ela tem se exauriu em determinado ponto, ou seja, se manteve uniforme, porque não tem agregação de contratos novos, significando que a partir de determinado momento apareceria algum resto. Essa outra distribuidora fez o mesmo trabalho. Essa aqui tinha um outro perfil de contratação, essa aqui tinha vários contratos que se iniciavam em anos subsequentes, de tal maneira que ela não tinha muita necessidade, porque, como ela já tinha contratos que se iniciavam no futuro, ela tinha uma previsão de crescimento de carga compatibilizada com a sua previsão de recursos, de tal maneira que, ao longo do tempo, ela não teria muita necessidade, mas ia chegar a determinado momento em que, mesmo com o seu estoque crescente de contratos, ela precisaria, sim, de uma quantidade adicional de carga. Então, com base nisso, as distribuidoras fazendo esses estudos, ela chega à conclusão de que, a primeira, ora, se eu tenho esse perfil aqui, eu vou precisar necessariamente de contratos a partir do ano 3. Esses contratos, se eu contratar no ano 3, serão necessários para poder atender a minha demanda por mais um ano, porque ela está crescendo mais. O que eu contratei no ano 3, eu contrato aqui, me atende no ano 4, mas quando chegar no ano 5, eu tenho que comprar de novo. Então, quando essa distribuidora for dizer para o planejador, eu quero comprar energia nova, ela vai dizer, ela vai dizer, eu preciso de uma quantidade de energia aqui no primeiro ano, no terceiro ano, e vou precisar de outra quantidade de energia aqui no quinto ano. Essa outra distribuidora só vai dizer que só vai precisar de energia para o quinto ano. Significa que, quando o planejador for fazer o leilão, ele vai oferecer para os empreendedores, supondo que só tivesse essas duas distribuidoras, para o leilão de A-3 no terceiro ano subsequente, só a demanda que ela precisava, para o leilão de 5 anos à frente, a soma das duas demandas. Essa é a forma pela qual a demanda é projetada, e isso é que permite que a geração seja contratada. Então, até aqui, nós estávamos falando da indústria da energia tal como ela estava, qual como ela está, e se a gente observar bem, ela é muito parecida com a indústria da energia que começou a ser construída no século XIX. Então, aqui tinha uma animação que eu fazia, e essa animação acabava sendo bem lúdica, mas ela mostrava basicamente o seguinte: se no século XIX nós construímos algumas indústrias de rede, aqui essa figura de Graham Bell, e aqui é Westinghouse. Graham Bell desenvolveu o sistema telefônico, enquanto que o Westinghouse acabou sendo um que acabou desenvolvendo a indústria da energia elétrica com base na energia alternada, na fonte alternada, e com uma indústria muito parecida com a que a gente tem até hoje. Então, a brincadeira que eu fazia era o seguinte: quando Graham Bell desenvolveu o telefone, ele não tinha a menor ideia de que, pouco mais de 100 anos depois, ele teria uma indústria que era totalmente diversa e totalmente inusitada para ele. Então, se ele pensar em micro-ondas, internet, celulares e computadores interligados, provavelmente ele não ia entender muita coisa do que estava acontecendo. Mas o Westinghouse não. Se o Westinghouse fosse desenterrado e voltasse com o COD agora, hoje, ele assentava na mesa do COD e despachava sem muita dificuldade. A indústria que ele inventou em 1895, salvo algumas pequenas mudanças de tecnologia de materiais, de escala, coisa que vale, é basicamente a mesma. Uma geração a longa distância, com gerador síncrono, acionada por uma fonte térmica ou por uma fonte hidráulica, uma transmissão de longo prazo, de longa distância, uma distribuição e uma comercialização basicamente em ciclos mensais, calcadas em conta da energia. Então, essa era a característica da indústria da energia até então. Era uma jovem senhora de um pouco mais de 100 anos, mas que, desde que ela nasceu, ela tinha mais ou menos a mesma cara. A coisa só começou a mudar, basicamente,
do final do século passado para cá. Então, com o advento de restrições ambientais, com a criticidade do uso dos recursos, com exigências de confiabilidade e flexibilidade crescentes, porque o nível de eletrificação na sociedade aumentou bastante, e isso começou a colocar a indústria da energia elétrica em face da necessidade dela se reinventar. Esse desafio começou a ficar cada vez mais nítido. Paralelamente a isso, apareceu um desenvolvimento tecnológico muito grande, tanto do ponto de vista da tecnologia propriamente dita, de equipamentos e dispositivos, quanto da capacidade de processamento. De tal sorte que foi possível embarcar inteligência na rede e tornar as redes mais inteligentes. Então, na hora que você junta um nível de exigência maior na indústria da energia, com uma possibilidade de capacitação maior, você começa a ter alterações fundamentais na indústria da energia, e aquela percepção de que a indústria passados 135 anos, continua a mesma, começou a ser rachada. Então, a gente começa a falar de muito em transição energética e mudança na indústria. Então, é possível que daqui a poucos anos, o mesmo espanto que Graham Bell teria se ressuscitasse hoje e visse a internet funcionando, é possível que o Westinghouse vai passar a ter na hora que ele acordar daqui a uns 5 anos, 5 ou 10 anos, e vir que a indústria da energia elétrica pode ser muito diferente do que ele viu até então, do que ele tinha construído e visto até então. Então, o elemento mais importante dessa transformação é a utilização de recursos distribuídos. Quando a gente fala disso, a gente fala de geração distribuída, que é o elemento mais nítido dos recursos distribuídos, mas falamos também de armazenamento distribuído de energia, que é o fato de você começar a tratar de baterias que são cada vez mais eficientes. Falar de eficiência energética, que na verdade não é um conceito novo, mas passou a ser tratado principalmente com os novos recursos tecnológicos, passou a ser tratado de forma mais evidente. E o gerenciamento da demanda, que é o fato de que você passa a entender o comportamento da demanda, seja o comportamento da carga, como mais um recurso para você fazer o atendimento energético. Então, o atendimento energético não é somente aumentar a oferta, mas também se apropriar do comportamento da demanda. Então, quando a gente fala de geração distribuída, aqui no Brasil, praticamente, nós temos a geração distribuída que foi estimulada a partir de 2012, com a questão dos processos de net metering, e aí vocês conhecem bem, porque isso a imprensa tem tratado muito. Ou seja, é possível hoje você fazer a autoprodução de energia e fazer um balanço entre a energia que você consome e a energia que eventualmente lhe sobra, podendo exportar para a rede a energia excedente, podendo importar quando você precisa. Isso já criou uma alteração muito grande na forma pela qual se entende o funcionamento das redes. As quantidades ainda são pequenas, mas o importante é que eles têm um comportamento crescente e muito intenso. Observe que nós temos aqui 220 mil unidades consumidoras em geração distribuída aqui no Brasil hoje. Nós temos aproximadamente 70 milhões de unidades consumidoras, então, do ponto de vista de quantidade, é uma quantidade ainda muito pequena, mas o que chama a atenção é a taxa de crescimento dessa vertente. Então, a geração distribuída tem crescido muito, e a geração distribuída, associada a todos aqueles recursos que a gente tinha comentado, muito provavelmente tem potencial para poder transformar muito a indústria da energia a partir de então. Então, aqui é não sei se a gente vai conseguir colocar, mas basicamente, se isso aqui funcionasse, nós estávamos acostumados com uma indústria que tinha aquela característica, ou seja, a produção era centralizada e a utilização era descentralizada. Então, os fluxos eram fluxos unidirecionais. Eu tinha nitidamente a figura do gerador e tinha a figura do consumidor. Com aquelas transformações que nós começamos a falar, o que tem acontecido agora é que você tem a figura do consumidor. É o elemento que às vezes é consumidor, às vezes é carga. Porque na medida em que você tem na sua unidade consumidora a possibilidade de colocar a geração distribuída, você consome quando você não está produzindo e você gera quando você está produzindo. Você gera e exporta isso aí.
E a forma pela qual você gera e consome depende da sua disponibilidade energética. Então, a antevisão dessas alterações é muito pequena. Então, com base nisso, você começa a ter uma indústria que, diferentemente do que você tinha inicialmente, que era a indústria unidirecional, você começa a ter uma aleatoriedade no seu funcionamento. E isso muda completamente a cara que a indústria pode ter. Então, na hora que Westinghouse voltasse, e fosse enfrentar uma indústria como a gente acredita que ela vai ser dentro de muito pouco tempo, ele teria que trabalhar com outros parâmetros, outros elementos de planejamento e de entendimento que não estão previstos agora. Então, basicamente, provocando essa transformação, nós temos os recursos distribuídos, como a gente comentou, e o que é necessário para que isso seja realidade é que você tem que embarcar muita inteligência na rede. Porque o fato de você ter uma aleatoriedade de fluxos, alguém inicialmente gera, depois volta a consumir, isso faz com que controlar isso aí exija uma inteligência de rede que não estava disponível até então. Tínhamos e temos redes passivas, mas vamos ter redes que são cada vez mais dependentes de tecnologia e são cada vez mais capazes de desenvolver funções outras que não simplesmente transmitir energia. Uma coisa importante nessa transformação é que, certamente, o que vai mover esse elemento, que horas eu gero, que horas eu consumo, vai ser a possibilidade de termos sinais de preço, ou seja, ter estruturas de precificação que sejam capazes de induzir comportamento. As decisões certamente são individuais, enquanto que você tinha aqui um operador que despachava energia e essa energia chegava para cada uma das cargas, agora a disponibilidade de energia vai ser função do que a geração distribuída em grande escala vai poder produzir. E isso traz uma série de desafios operacionais, que a gente sabe que a inteligência na rede está a serviço de atender esses desafios, mas são desafios que não são triviais. Então, o controle de tensão, o controle de frequência, a proteção, a regulação, todos esses atributos que a turma da elétrica conhece, sabe que são atributos, que são desafios para poder atender a uma rede que foi pensada para ter um fluxo unidirecional de potência. Na hora que você tem fluxos aleatórios, todos esses desafios são multiplicados e são amplificados bastante. O que nos favorece e nos tranquiliza é que também, se o desafio é exponencializado, aumentado de forma muito nítida, os recursos também são, né? Principalmente com relação à capacidade de processamento e à tecnologia de materiais. Então, as tendências que essa indústria passa a ter é a superação da fronteira do medidor. Então, como hoje você tem um medidor que até o medidor é tudo da distribuidora, é tudo da concessionária, a partir do medidor é tudo com o consumidor. Esses mundos não conversavam. Mas, na medida que você tem a internet das coisas, a sua carga, os seus objetos vão começar a conversar, certamente, tanto com a distribuidora quanto com empresas prestadoras de serviços que vão poder prestar serviços associados a você, de alguma maneira, agregar essas cargas. Obviamente, os sinais de preços aqui deverão estar presentes quando você começar a fazer essas escolhas. É importante que a gente saiba que um elemento fundamental na indústria da energia é a resposta dos agentes. Hoje você tem um sistema onde você paga tarifas. Essas tarifas foram inspiradas levando em consideração que uma parcela importante do serviço é uma parcela relativa à transmissão e à distribuição. Então, isso faz com que essas tarifas não reflitam adequadamente a diferença de preços entre energéticos. Isso, obviamente, que a tentativa de você chegar a estimular comportamentos desse tipo, como, por exemplo, as bandeiras tarifárias, mas nunca tem a resposta imediata com uma variação de preços que induzam você a aumentar ou reduzir seu consumo na medida que esses preços possam ser aproveitados. Uma outra tendência é a convergência de utilidade de serviços. Então, uma das decorrências de você embarcar tanta inteligência na rede, nos sistemas, é que eles serão capazes de, mais até do que somente distribuir energia, prestar uma série de serviços. Então, essa possibilidade certamente vai fazer com que prestar o serviço de atender energia não seja simplesmente o que é feito hoje. Então, provavelmente, as nossas utilities deverão ter caras novas a partir
dessa convergência entre utilidades e serviços. E os energéticos também devem convergir, né? Isso a gente já viu que, e vai ver até um pouquinho mais ali, a capacidade que a rede elétrica tem de converter formas de energia em utilidades. Então, a gente que sempre teve energéticos que foram predominantes, a gente vai ter isso sendo convergido, isso sendo aproveitado de forma mais sinérgica. A inteligência distribuída, como requisito, muito provavelmente a gente vai ter a customização em massa. Ou seja, cada um de nós vai querer produzir ou utilizar a energia da forma que for mais conveniente. Essa individualização, quando você começa a tratar de decisões individualizadas, mas para grandes massas de clientes, somente a robotização e a utilização de algoritmos é que vai permitir operar esse tipo de mercado. Então, a ideia de ter mercados geridos por algoritmos é uma das características fundamentais das tendências que a gente enfrenta. Então, antes de ultimar, falar aqui simplesmente sobre transições energéticas, e a gente vê que, desde o início da humanidade, que os energéticos prioritários sempre foram sucessivamente alternados, né? A gente começou do fogo, passou para a tração animal, usou os ventos para fazer deslocamento, começamos a queimar carvão lá no século XVIII, e aí, sucessivamente, essa história vocês conhecem bem. Características dessas transições. Primeiro, sempre que você tinha um energético novo, ele passava a dominar, mas nunca o energético anterior era desprezado. Ele simplesmente perdia, talvez, a sua predominância, mas você tem ainda o fogo na sua utilização bruta, até a energia solar convivendo nesse momento. Agora, outra característica é o seguinte: sempre que você tinha uma mudança desse tipo, ou seja, havia uma mudança de hegemonia, havia uma ruptura, havia uma transformação importante na sociedade. Então, mudanças de era sempre foram marcadas, entre outras coisas, por mudança de padrão energético, ou no padrão de consumo, ou no padrão de produção. E aí a gente observa o seguinte, que, independentemente dessa questão da mudança de predominância, havia também a possibilidade de você aproveitar e imediatamente substituído. E o que a gente percebe é o seguinte: se existe alguma coisa que pode estar acontecendo hoje, o que a gente acredita que pode vir a ser não é nem o aparecimento de um energético predominante, mas sim a possibilidade de você ter, de fato, todos os energéticos integrados e integrados de uma forma cada vez mais nítida. Isso ficou muito nítido agora com a agregação dessas últimas fontes, né, basicamente a fonte eólica e a perspectiva da agregação da fonte de hidrogênio, mas mais ainda com a questão da mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana trouxe uma percepção da convergência energética de uma forma que talvez a gente não tivesse tido anteriormente observado. De tal sorte que a gente pode imaginar o seguinte: olha, se transição energética define ou sempre esteve presente em mudanças civilizatórias, pode ser que a convergência, que a alternativa que a transição que esteja acontecendo agora não seja para algum energético, e sim para a possibilidade de você, de fato, intercambiar todos os energéticos. E se for desse jeito, a gente vai ter nas redes elétricas um elemento muito importante. Se o nosso próximo passo civilizatório for da convergência energética, muito provavelmente as redes elétricas vão ocupar um espaço relevante nesse novo jogo. E aí, para concluir, pedindo desculpa a vocês, porque eu acabei me alongando um pouco mais do que gostaria, eu gostaria de fechar aqui, basicamente, atendendo ao convite de Fernanda, que é conversar um pouquinho a respeito da convivência entre a indústria da eletricidade e do gás, né? A gente sabe que a eletricidade e gás são dois mercados, cada qual com suas características, né? Como se expande, a expansão no mercado de gás, da indústria do gás tem uma característica, a expansão da indústria da energia tem uma característica, existe uma expectativa de que a indústria do gás, a infraestrutura do gás possa ser ancorada no setor de energia elétrica. Existe uma expectativa do setor de energia elétrica que a volatilidade da sua operação possa ser suprida pela indústria do gás.
cada uma dessas indústrias tem suas incertezas, tem suas restrições diferenciadas e cada uma delas tem sua estrutura de mercado. Então, assim, retornando aqui na história recente, a primeira vez que a gente teve uma aproximação grande aqui entre essas duas indústrias foi no PPT. Parte de vocês deve se lembrar desse programa prioritário de termoeletricidade, foi no final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, e que pretendia a construção de uma quantidade grande de termoelétricas, e esse programa foi concebido dentro de duas visões. Nós tínhamos, do ponto de vista do gás, a necessidade de dar uma resposta, dar uma solução para o gasbol, a necessidade de responder à obtenção de uma quantidade expressiva de gás a partir de determinado momento. Do ponto de vista da energia elétrica, havia uma necessidade de você expandir a oferta de energia, que inclusive estava estrangulada por décadas de subinvestimentos. E aí se concebeu o PPT, se implantou o PPT com essa visão. O teu mercado de gás e o teu mercado de energia elétrica, vamos ver se eles se encontram. E, apesar do grande avanço que o PPT acabou produzindo, ele produziu também alguns traumas que não foram pequenos. Então, alguns de vocês podem ter convivido com o trauma de 2004, basicamente com a necessidade de despacho simultâneo, quando se percebeu que havia, sim, ali alguns problemas de concepção do programa, na medida em que eu tinha uma visão do mercado de gás, tinha uma visão do mercado de energia elétrica e tentei fazer um programa onde essas necessidades se tangenciassem. Isso fez com que a separação dos dois mercados potencializassem problemas que acabaram se revelando muito graves em 2004. O problema do espaço simultâneo, eu acho que tem traumas que nos acompanham até hoje. Então, da superação desse problema à época e do que avançou, né? Então, o que se percebeu é que, diferentemente daquilo ali, de você ter a construção de programas que olhavam para os sistemas, olhavam para os mercados de forma isolada, a gente pode, sim, mais do que pode, deve tratar não mais da convivência entre eletricidade e gás, mas sim da convergência da eletricidade e gás. E fazer um recorte epistemológico, entender que gás para fim termoelétrico não é mais o que acontece entre a convivência do mercado de gás para a convivência com o mercado de energia, mas sim um recorte que ele por si só é o mercado. E se é assim, ele pode ser tratado com design de mercado. Então, o que alguém está propondo é que isso é tão relevante que a gente deixe de olhar para o mercado de gás ou o mercado de energia como sendo mercados que têm que conviver. Mas a gente faça um recorte e passa a tratar disso como um mercado a ser desenhado. Então, gás para fim termoelétrico, do ponto de vista hipotético, é um mercado a ser tratado, na nossa opinião, sob a forma de design. Então, aspectos como o mercado secundário de gás, como mudança no despacho da energia elétrica, como o que vai ser de flexibilidade, o que vai ser de inflexibilidade, sazonalidade, a possibilidade de você ter gás liquefeito que é consumido, mas que você pode eventualmente também colocá-lo como sendo produtor. Então, todas essas questões, na nossa visão, devem ser abordadas de tal sorte que você tenha um olhar de um mercado a ser construído, e não mais de dois mercados a passarem a conviver. Então, me desculpando mais uma vez pelo avançado da hora, a gente acaba aqui as nossas contribuições e ficamos aqui à disposição para conversar, e eu peço para Fernanda conduzir isso aí, por favor. Paulo, maravilhoso, obrigada. A gente tem aqui um monte de perguntas da audiência, eu tenho um monte de perguntas. Estou vendo meus alunos aqui com muitas perguntas, o que me deixa muito animada, muito contente. Eu tenho duas máximas, né, que norteiam muito os meus trabalhos, norteiam muito as minhas pesquisas. Uma é que a ciência avança pela crítica. Isso eu aprendi no meu primeiro mestrado. A ciência avança pela crítica. Então, ao sermos criticados, vamos avançar, né? Vamos refazer aquilo que a gente estava fazendo e vamos estudar mais e vamos ser melhores. E tento sempre passar isso para os meus alunos. O segundo, que clareza é poder.
E quando você clarifica, né, quando você traz qualquer ideia, qualquer aclaramento, você se empodera daquilo e você consegue falar com mais transparência e com mais propriedade. Então, clareza te dá um poder sobre aquele assunto que você trouxe aqui para a gente essa noite. Foi clareza em um assunto que, para mim, pelo menos, é sempre muito obscuro, e eu acho que alguns de nós aqui também. Antes de passar para as perguntas, eu queria te agradecer imensamente, claro, foi maravilhoso. Eu queria destacar a presença de pessoas muito bacanas que estão acompanhando a gente aqui, os alunos do MBA, claro, os alunos que acabaram de ser escolhidos para o projeto Conexões da Energici, já vi vários aqui. Parabéns. Que foram escolhidos sexta-feira passada, vi vários aqui, é uma satisfação enorme. A Leontina da Engenho está acompanhando a gente aqui. A Larissa Fafá da EPBR, que a EPBR é uma parceira da FGV Energia, muito bacana você estar aqui, Larissa. E a Renata Isfer, ex-secretária de Óleo e Gás do Ministério, também está acompanhando a gente, muito, muito bacana. Eu tenho várias perguntas que dizem respeito a esse mercado, essa interface entre GNL e desenvolvimento do gás do pré-sal. Será que essa coisa não foi para poder desovar esse gás barato que a gente tem no mercado? E aí vamos dar vazão nisso, utilizando, ancorando, usando as térmicas a gás, mas isso a gente discute depois. Eu quero dar voz à audiência e vou te passar a primeira pergunta, que é do Bruno Rocha, um aluno do MBA de Óleo e Gás, onde ele pergunta para você o seguinte: onde a Câmara de Comercialização se inclui e como ela funciona? Ok, Bruno. Bom, boa noite e obrigado aí pela pergunta. A Câmara de Comercialização ela funciona basicamente no meio daquele segmento da indústria voltado para a geração e da comercialização. Então, naquela figura que a gente apresentou aqui, não sei se vocês se lembram, mas tinha lá um slide onde a gente colocava um cesto. E esse cesto era um local onde a gente estava jogando toda a energia e retirando toda a energia produzida e consumida. Então, a Câmara é um ambiente onde ele faz a contabilização disso tudo. Então, toda a energia que é utilizada, que é produzida e consumida no mercado, ela é medida e contabilizada dentro da Câmara de Comercialização. Ela faz, na verdade, a avaliação de toda a energia que foi produzida por cada um dos agentes e ele faz através da apresentação, da utilização dos medidores. Então, na medida em que você tem aqueles medidores, eu vou até pedir licença, Bruno, e vou exibir de novo. Eu gostei tanto da sua pergunta, eu vou exibir de novo aquele desenho da cestinha. Bom, na nossa alegoria, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é o bicho que toma conta dessa cesta. Então, a alegoria é o seguinte: eu tenho aqui um sistema onde eu tenho um bocado de gente produzindo energia. Eu tenho um bocado de gente consumindo energia. Eu disse que o mercado é um mercado onde todo mundo que produz joga a energia numa cesta, num ambiente, e dessa cesta todo mundo tira a energia que precisa. Para essa confusão funcionar, não virar uma coisa absolutamente caótica, nós temos um sistema de medição. Então, como eu tenho um sistema de medição que é capaz de apurar a cada instante quanta energia foi produzida e quanta energia foi retirada, eu sei qual é o direito que cada gerador tem por ter produzido e colocado, e sei qual é a obrigação que cada consumidor tem pelo fato dele ter retirado. Então, a Câmara de Comercialização é um ambiente virtual, na verdade, que é composto por esse sistema de medição, que captura todas essas informações, e por um sistema que registra todos os contratos de compra e venda que são feitos entre esses agentes. Então, é um ambiente que apura as energias produzidas e consumidas, apura os contratos que existem entre esses elementos, faz a diferença entre esses contratos e esses balanços energéticos e, a partir daí, apresenta as contas para cada um. A conta de quem tem que pagar, paga, porque eventualmente usou mais do que tinha, e quem tem que receber, recebe, porque eventualmente entregou mais do que precisava. Então,
uma forma muito aligeirada, a Câmara de Comercialização é isso. É um ambiente que registra as operações no mercado de energia e que é capaz de contabilizar essas operações e apresentar as contas. Agora, é importante que a gente se lembre que ela está tratando somente do mercado de energia. A Câmara só trata de a energia que é produzida e a energia que é consumida. Então, a parcela da indústria da energia, que tem a ver com o transporte de energia, que é o trabalho de transmissão, o trabalho de distribuição, não fazem parte da Câmara, são outras grandezas que são tratadas pelo operador, ou pelos operador geral, operador do sistema, ou pelos operadores individuais, mas não faz parte do rol de atividades da agência, não, da Câmara, nenhuma atividade relativa a transporte, nem distribuição, nem transmissão. Somente as atividades voltadas à produção e consumo de energia. Não sei se ficou claro para você, Bruno. Vamos lá. Para mim ficou, Paulo. Para o Bruno também deve ter ficado. Legal. A Alice Cunha está perguntando o seguinte. Os planejamentos de longo prazo, como o PNE 2050, por exemplo, também levam em consideração a declaração de necessidade das distribuidoras? Não. A declaração das distribuidoras é talvez o elemento mais importante para o entendimento do comportamento de carga, mas ela tem um horizonte mais limitado. Então, até o horizonte de 5 anos, as informações da distribuidora, que são os estudos de mercado que ela faz, são muito relevantes. Mas para o próprio PDE, não falo nem para o PNE, para o próprio PDE, que são 10 anos, os primeiros 5 anos são muito relevantes, mas do 5º, do 6º ao 10º ano, o planejador tem outras metodologias para poder projetar o comportamento da carga. Eu diria que tem muito mais vinculação com expectativa de crescimento econômico e expectativa de intensidade energética do que com o planejamento de mercado das distribuidoras. O Federico, que também é aluno do MBA, pergunta o seguinte. Atualmente, Paulo, como está regulada a geração domiciliar, como, por exemplo, no caso de eu ter um excedente de geração por meio de painéis solares instalados na minha casa? Tá bom. Isso começou a ser regulado em 2012 com uma resolução normativa da ANEEL de número 482, se não me engano. Ela definiu como é que ela definiu isso? Ou seja, cada unidade consumidora pode ter sua geração própria. O caso clássico, no seu exemplo, e o caso mais frequente, é painel solar. E aí, uma vez que eu instalo essa geração, eu me mantenho conectado à rede. Ou seja, eu não fico isolado da rede. Eu botei meu painel solar, mas continuo ligado. No caso aí, não sei exatamente qual é o seu estado, mas suponho que você está no Rio de Janeiro. É no Rio, ele está no Rio. Você continua ligado na Light ou na Enel. E aí, o que acontece? Vai ter períodos em que você está produzindo energia e está usando sua energia. Então, 2 horas da tarde, você produz energia e você está consumindo energia. Vai ter períodos em que você está produzindo tanta energia que você está produzindo mais energia do que sua carga naquele momento. Então, o que vai acontecer? Quando você está ligado na rede, a energia que você produziu, além de atender sua carga, você está lá com sua televisão ligada, está com o ar-condicionado ligado e tudo mais, mas você está com o seu gerador solar 12 horas produzindo ao máximo que possa. Então, nesse momento, ele vai produzir energia que vai atender toda a sua carga e tem um excedente. Esse excedente vai ser exportado para a rede. Você vai exportar e vai ter um fluxo de potência que vai sair de sua casa e você está fornecendo à rede energia. Mas vai ter períodos em que você vai ter um consumo de energia. Você não está produzindo energia nenhuma e está consumindo. Chegou 9 horas da noite, você está ligado, você está com o seu ar-condicionado ligado, você está com o seu computador ligado também. Nesse momento, você está usando energia e não está produzindo energia nenhuma, você está puxando energia na rede. Então, o regulamento diz de forma muito simples, essa tecnologia, essa forma de regular, é chamado de net metering, que é o líquido do que você produz e consome, que ele diz o seguinte, olha, eu vou somar tudo aquilo que você puxou da rede, que você consumiu em alguns horários, né, nessa noite aqui, nessa manhã e tudo mais, eu somo tudo que você puxou, eu somo tudo que você exportou para a rede e faço a diferença. Se você consumiu mais energia do que você produziu, você só vai pagar pela diferença. Então, eu produzi nesse mês 300 e consumi 500. Então, eu vou chegar lá e pagar 200 para a Light. Vai chegar um mês em que você produziu mais do que você consumiu. Tem outro mês que você produziu 550 e consumiu somente 400. Então, nesse mês, lhe sobraram 150. Então, se lhe sobraram 150, esses 150 ficam registrados
Claro que fisicamente ele não vai ser guardado, mas ele é registrado escrituralmente. A Light tem o registro de que você teve um excedente de 150 e num próximo mês, quando você voltar a ter déficit, você usa esse excedente. Então, essa é a metodologia de net metering. Essa resolução, que foi criada em 2015, em 2015 ela foi aprimorada. Então, teve uma outra resolução feita em 2015 que ampliou a quantidade e os arranjos possíveis. Naqueles slides que eu coloquei, eu até passei rápido, porque eu já estava meio chateado, porque as animações não funcionavam. E aí, naquele slide, tinha lá as várias formas de se utilizar. Então, geração local, remota e tudo mais. Então, em 2015, além dessa metodologia de net metering, apareceram também outros arranjos possíveis, mas sempre com esse mesmo conceito. O que lhe sobra, você cede à rede, e o que lhe falta, você puxa. Então, essa é a regulamentação. Tem um detalhe que está acontecendo, é o seguinte: essa regulamentação hoje está sendo discutida, porque existem algumas características tarifárias que faz com que essa simplificação que foi feita, quer dizer, fazer um líquido entre o que eu entrego e o que eu puxo, ele desconsidera algumas características da formação das tarifas. Então, como ele desconsidera essas características, existem distorções que acabam funcionando como subsídios para as pessoas que hoje dependem de sistemas solares. Então, essa discussão está colocada, né? Já tem aí praticamente uns 6 meses de discussão. Vocês devem ter acompanhado essa discussão pela imprensa, até porque ela tomou um caráter assim, muito aguerrido, né? Apareceram torcidas organizadas de todos os lados, alguém dizendo que ia taxar o sol, a outra banda dizendo que era Injeção do sol. um subsídio perverso, que era um subsídio de Robin Hood ao avesso. Ao avesso. Ao avesso, exatamente. Então, existe essa regulamentação que eu acabei de muito rapidamente comentar, ela está sendo rediscutida. O regulador, nesse momento, está discutindo. E, mais do que o regulador, esse tema tomou um vulto tão grande que está sendo discutido no Congresso. Então, muito provavelmente, os nossos representantes no Congresso vão tratar disso já dentro de um processo de política pública, com uma discussão mais ampliada do que simplesmente de regulação. Então, o que hoje é uma discussão regulatória está mudando de fase. Vai zerar e vai mudar de fase. Vai passar a ser uma discussão legislativa. Já passou a ser uma discussão legislativa. Ótimo. A Júlia, Paulo, está perguntando. Está falando primeiro, obrigada pelas informações dinâmicas e interessantes. Uma questão, se puder comentar, por favor, é quais as previsões para o mercado, geração e distribuição de projetos de eólica offshore? Bom, eólica offshore é uma coisa que tem se desenvolvido muito no mundo, principalmente no Mar do Norte. Na Inglaterra e Mar do Norte são assim, talvez os pioneiros de eólica offshore. A gente acredita que a China, como é pioneira, como vai ser grande operadora de quase tudo, ela vai ser grande operadora de offshore também. No caso brasileiro, eu creio que existe ainda em economia tem uma coisa que é a seguinte: eu só faço o mais difícil quando já não tenho mais jeito de fazer o mais fácil. Então, eu acredito que a eólica offshore, que como tem uma exigência tecnológica e uma exigência em investimentos maior do que a eólica onshore, eu acredito que ela só vai ter um desenvolvimento mais nítido quando os aproveitamentos onshore forem já estiverem exauridos. Então, eu, por exemplo, acredito que, quer dizer, isso é chute meu, eu acredito que os primeiros experimentos de onshore vão acontecer juntamente a plataformas. Ou seja, para atender a plataformas que estão no oceano, e faz mais sentido você fazer uma eólica offshore do que tentar fazer geração de outra natureza. Então, acredito eu que o início do offshore no Brasil vai se dar para atendimento desse jeito. Agora, para o atendimento da carga em si, eu creio que isso não vai ser imediato, porque a gente só começa a lançar mão de soluções mais complexas e mais caras na medida que você exaure as soluções mais triviais e mais baratas. Então, eu acredito que a gente tem uma abundância de soluções mais baratas e triviais que fazem com que a gente só vá se aventurar nisso quando isso for, de fato, economicamente exigível. Excelente.
O professor Paulo Alonso, da UERJ, ele queria te parabenizar pela aula. Achei sensacional o exemplo do Graham-Bell e do Westinghouse, eu também achei sensacional. Eu vou usar para mim, tá? Eu vou pegar esse exemplo para mim, Paulo, já digo logo. Legal. Ele diz que ele fala... de fato, digo a mesma coisa para os meus alunos com relação à engenharia elétrica de potência, que é a mesma há quase 100 anos de geração, transmissão e distribuição, que são clássicos, e até os equipamentos das subestações são os mesmos há muitos anos atrás. Destaco apenas que a eletrônica foi bastante introduzida nos relés de proteção, substituindo os antigos relés eletromecânicos. O exemplo foi muito bom e didático. Um abraço do Paulo Alonso, professor associado da UERJ. Está te mandando um abraço, Paulo. Oba, Paulo. Abração para você. Obrigado aí pelas referências elogiosas. Tamo junto. Quem te manda um abraço também é o Alder, de Itaipu. Cadê o Alder? Estava aqui, eu perdi o Alder. A quem eu cumprimento aqui é o assistente diretor financeiro, quem eu cumprimento aqui é o general Silvio Luna, no meu nome, no nome do Paulo também. Foi seu aluno, ele diz, e retransmite aqui saludos para você também, Paulo. Ah, legal. Saudade dessa turma, foi uma turma ótima. Acho que foi em Florianópolis, se não me engano, que a gente deu essa aula. Vamos lá, temos mais perguntas. Daqui a pouco a gente termina. A Alice também pergunta se seria possível falar um pouco do papel da ANS, como está sendo ou será operar um sistema com aumento de fontes intermitentes e com geração distribuída. Com certeza. Bom, então, pode ser até que nem todos estejam acostumados com essa sigla, mas o ONS é o Operador Nacional do Sistema. Boa. É a entidade que tem como função orquestrar e organizar a operação de todo o sistema interligado. Então, aqui naquele desenhozinho que eu fiz, que é um esquemático, que é um bocado de rede, um bocado de linha ligando assim em cima do mapa do Brasil, é uma alegoria a respeito das linhas que são utilizadas para transmitir a energia aqui no Brasil. Então, nessas linhas, que é uma estrutura, a espinha dorsal do sistema elétrico, são agregadas todas as gerações, todas as fontes e todas as cargas. Ao operador cabe coordenar, planejar no curto prazo e operar especificamente esse sistema. Então, é ele que define quem vai ligar, quem vai gerar, quem não vai gerar, quanto de energia está passando, ele na verdade, opera e mensura tudo que está acontecendo. Então, as decisões a respeito da utilização de usinas, de utilização de linhas, as autorizações para que as intervenções sejam feitas, tudo isso são papéis que o Operador Nacional do Sistema faz. Uma coisa que é importante é que existe uma aproximação muito grande entre o Operador Nacional do Sistema e a CCE. Observem que se trata de objetos diferentes, né? A CCE trata daquela cesta que a gente estava falando, né? A cesta onde todo mundo joga energia e a cesta onde todo mundo puxa energia. Agora, aquela cesta é a rede. Então, na verdade, aquela cesta que a gente usou como alegoria é a rede. É na rede que é operada pelo ONS. Quer dizer, a cesta é gerida contratualmente pela CCE. Mas a cesta, que é onde aquelas coisas fisicamente acontecem, são operadas pela ONS. E a grande convergência entre os dois é o sistema de medição. Então, tanto a CCE quanto o ONS precisam do sistema de medição em tempo real para poder conseguir o ONS fazer a operação, que é basicamente decidir que usina opera, quanto opera, que chave abre, que chave fecha, que conjunto de linhas são utilizados. E a CCE para saber quanto de energia saiu de cada gerador ou entrou em cada carga. Então, essa é a alegoria. Eles são muito próximos, tanto é que o relacionamento funcional entre os dois é muito próximo. Graças a Deus, as pessoas que operam esses dois ambientes também, felizmente, são muito próximas. Acho que a comunicação é muito eficiente por causa disso, mas funcionalmente são muito próximos e os sistemas de medição são o elo de ligação entre eles. Ótimo. A gente podia depois pensar em trazer essa discussão só sobre o papel da ONS, o funcionamento da ONS, né, Paulo? Seria legal também. O Giovanni Rosa, e eu vou encaminhar, como é que você falou? Para ultimar, né? Vou ultimar. Isso é coisa da Bahia, né? Esse negócio de ultimar, né, Paulo? Vou caminhar aqui para ultimar, que a gente
estamos com quase 2 horas de aula, né? O Giovanni Rosa, que é da E-Brasil também, um bom amigo, está perguntando, professor Paulo, parabéns. E ele pergunta, você tem alguma estimativa para a realização dos leilões de 2020? Ou, considerando as incertezas, a postergação determinada pelo MME será convertida em cancelamento? Pergunta difícil. Rapaz, Acredito você eu ia que falar, né? Rapaz! a pergunta é de US$ 1 milhão. Agora, do ponto de vista de feeling, dada a profundidade da redução da carga, acho que se a solução, se a resposta fosse dada simplesmente pelo atendimento da carga em si, acredito que a solução seria cancelamento em 2020 e leilão somente nos anos seguintes. Se a resposta fosse dada simplesmente pela redução da carga. Mas lembra que existe uma cadeia industrial no entorno de empreendimentos novos que é relevante. Então, eu acho que isso vai ser ponderado também. A suspensão durante muito tempo de uma cadeia industrial pode gerar um soluço na retomada de tal sorte que seja necessário você dar algum respiro para que essa cadeia continue funcionando. Então, eu diria que eu não sei, eu não consigo avaliar qual dessas necessidades é premente nesse momento, mas eu diria o seguinte, se eu fosse apostar agora, eu apostaria que se houver algum leilão, vai ser um leilão somente para não deixar de ter. Um leilão com uma demanda muito baixa, somente para sinalizar para os agentes que não haverá ruptura na cadeia produtiva e que a cadeia produtiva poderá contar com expansões futuras. Mas se fosse depender da carga, acho que não ia ter leilão, não. A A gente carga... teve... Desculpa, Paulo, termine. Vocês constatam isso, a imprensa está mostrando isso claramente, né? E as ações, do ponto de vista tanto de pagamento de conta e tudo mais, a queda, a redução da carga é uma coisa brutal. Eu ia comentar que no setor de óleo e gás a gente teve um espectro largo de tempo sem leilões, né? E o resultado para a indústria foi desastroso, né? Tanto do ponto de vista de áreas que não foram leiloadas, de dinheiro que deixou de ser arrecadado, quanto de paro mesmo de indústria petrolífera e parapetrolífera, né? Enfim. A última pergunta aqui, tem outras perguntas, mas depois eu vou tentar organizar essas perguntas para a gente tentar responder depois, Paulo. Vou para a última aqui, do Tiago Carvalho. Paulo, é uma tendência transformar todos os consumidores cativos em consumidores livres? Se sim, qual o impacto isso traria para os agentes do setor e como seria viabilizada a compra de energia para o consumidor comum? Essa é uma discussão interessante, que ela remete, antes de responder com relação à tendência, separar a possibilidade de ser livre com o exercício de ser livre. Então, aqui no Brasil, você tem uma situação onde alguns consumidores têm essa possibilidade, dessa prerrogativa, inclusive tem um cronograma de liberalização progressiva, né, até 2024. Todo o grupo A vai ser liberalizado, ou seja, todo consumidor ligado à intenção primária vai poder ser livre, mas o consumidor do grupo B, o ligado à intenção secundária, ainda não. Mas em outros países não. Em outros países você ia ter um mercado totalmente liberalizado. Inclusive na União Europeia, como o mercado, além de ser liberalizado, é unificado. Eu ficava brincando dizendo que uma banca de revista em Portugal pode comprar formalmente hoje energia de um gerador na Noruega. Isso formalmente está permitido. Talvez não sejam as transações mais frequentes, mas se quiserem fazer, fazem sem problema nenhum. Agora, é diferente de você poder ter esse acesso, eu acredito que dentro de algum tempo, certamente depois de 2024, os demais consumidores, inclusive do Grupo B, vão ter o direito. Isso não quer dizer que todos eles vão migrar. Então, pode ser, e muito provavelmente vai acontecer, e nos outros países onde os mercados são totalmente liberalizados, você tem essa situação. Todos eles já podem fazer essa escolha, mas alguns, pelas suas características de carga, as suas características de escolhas econômicas, permanecem ligados à distribuidora. Agora, isso não é de verdade, na minha visão, o fato de você ter esses mercados abertos não tem tanto, não criam problemas adicionais, não creio que vão criar problemas adicionais, porque se você pensar bem, a indústria da distribuição, o segmento da distribuição, foi concebido e tem como função principal prestar o serviço de distribuição, que é ter redes aptas, disponíveis e capazes de fazer
o transporte e o repartimento de energia entre os consumidores. Na medida em que a distribuidora deixar de fazer o processo de compra e venda de energia, esse processo passar a ser feito através de outras empresas formatadas para isso. Hoje a gente pensa nas comercializadoras como empresas de menor porte, mas se você pensar bem, as comercializadoras podem ser empresas que podem ter o porte do tamanho das distribuidoras hoje. Ou seja, você pode ter empresas que tratem somente de comprar e vender energia e não necessariamente precisem ter rede de distribuição. Eu diria o seguinte, que a liberalização é progressiva, inevitavelmente vai chegar um momento em que todos os consumidores vão poder fazer a escolha, mas eu digo o seguinte, mesmo nesse momento, alguns consumidores vão continuar ligados a essa distribuidora. E não vejo nenhum processo de desorganização, pelo contrário. Eu acho que focar e vocacionar a distribuidora para poder prestar cada vez mais e melhor serviço de distribuição, eu acho que vai ser um excelente elemento de desenvolvimento e aprimoramento para a indústria. Bom, então a gente já está aí com quase 2 horas de aula. Eu vou ter que encerrar, né? A gente fica cansado, né, Paulo? Queria agradecer muito todo mundo que ficou até o final. Queria agradecer aos alunos do MBA que participaram ativamente. Queria dar um recado. Dia 26 de maio, a gente vai ter uma aula com o Márcio Félix. Márcio Félix vem falar do onshore nacional, do programa REAT e de trabalhos que temos feito junto com o Ministério de Minas e Energia para reativar o onshore aí no esteio dessa crise, né, que a gente está passando. O Márcio é uma figura muito conhecida do mercado, foi secretário de óleo e gás do governo, e agora é consultor e é um grande parceiro da FGV Energia. Então, dia 26 é uma aula extra, não faz parte do currículo do MBA, antes que os alunos perguntem, é uma aula extra que a gente traz para vocês, da FGV Energia, faz com todo carinho. Todos estão convidadíssimos, né, Paulo? Depois a gente vai distribuir os convites. Então, no meu nome, que inventei essa faina aí para o Paulo, agradeço muito o seu empenho, o seu entusiasmo desde o primeiro momento de ter aceito o desafio. Muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. E para a turma de MBA, vocês têm aula normal de indústria de óleo e gás amanhã. Obrigada, gente. Paulo. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade. Como eu gosto muito de conversar sobre sistemas, então para mim foi muito agradável estar conversando com vocês. Uma satisfação, e agora fica para mim aqui uma solicitação, uma sugestão e uma solicitação para a Fernanda. Então, do mesmo jeito que ela organizou um curso de eletricidade para não eletricistas, eu sugiro que ela acerte lá com o Glaucio de preparar um curso de indústria de óleo e gás para não petroleiros. Eu acho que vai ser muito importante para que a gente consiga, se é que aquela ideia de tentar fazer um recorte e olhar para o mercado de gás como um objeto específico e não como um aproveitamento de mercados que já existem, eu acho que ter pessoas dos dois lados que consigam ultrapassar as fronteiras e entender as necessidades do outro mercado, isso vai ser oportuno caso a gente parta para poder construir um mercado de gás para a termoeletricidade, como eu acredito que deva ser uma possibilidade para poder planejar melhor a matriz da energia do Brasil. Vai ser muito legal, vai ser um desafio, vai ser uma honra. Você sabe que eu gosto de desafios. Deixa comigo. Gente, boa noite. Obrigada. Até amanhã. Tchau, Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, turma. Abraço a todos. Abraços.